This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, Survivor. Seek out this Ark's Guardian and find your way to where I'm waiting for you. E salve galera, que quem fala é o Darkstar no primeiro episódio de Arc Flame. E bom galera, esse é um mapa Scorched Earth, é um mapa que eu queria muito desbravar, inclusive tá um calorzinho aqui, me sinto até um pouco em casa. E eu estou muito ansioso para domesticar as novas criaturas e descobrir como é esse mapa. Eu conheço um pouco desse mapa, não na questão do mapeamento, mas na questão das criaturas e como funciona, tá? Como vocês podem ver, tem até aqui ó, uma criatura nova e vamos lá. Vamos dar início aqui farmando só para ganhar XP mesmo, porque provavelmente eu venha a morrer no futuro. E como eu disse para vocês, eu sei algumas coisinhas sobre o mapa, mas eu não sei como funciona o mapeamento, tá? Eu não sei os locais, eu não sei esse tipo de coisa não. Olha só, o cacto, você só do fato de você bater nele, você já consegue recuperar um pouco de água. Não é muito eficiente, mas é o que dá para fazer aqui em alguns pontos. Inclusive não tem cacto por todos os pontos aqui, ó. Tem muita coisa nova aqui, ó. Tem dois besouros, um deles eu sei que é de água. E o outro é de petróleo, né? Eu quero fazer já uma pequena coleta. Como eu sei que eu não vou durar muito tempo mesmo, inclusive essa aqui é uma das áreas easy, tá? Que eu escolhi para nascer. Eu vou testar... Aqui um besouro. Eu vou testar depois as outras áreas easy também. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade para upar, porque toda vez que eu vou clicar em algum atributo eu upo errado. Às vezes eu upo coisas que eu nem queria upar. Por exemplo, oxigênio. Mas eu espero tentar acertar aqui o máximo possível. Pelo fato daqui ser uma das 3 áreas que nós temos aqui de Easy, né? 3 não, 4 se eu não me engano. Até agora tá tranquilo. Essa arvorezinha aqui é o quê? Ah, madeira. Então esse arbustozinho aqui, ó, é uma pré-árvore, é madeira. No cacto é palha, fibra e pedra. Dá pra fazer então aqui já algumas ferramentas para começar a upar. Eu queria tentar encontrar alguma nota, mas como eu não sei exatamente nada sobre as localizações delas, eu vou sair por aí andando. Olha, eu sei que tem um rio não, nascentes que cortam aqui o mapa, então nós temos algumas nascentes aí, e eu quero morar perto de uma delas, porque não tem como sobreviver por enquanto sem água. Falta palha, tem que dar um soquinho aqui mais no cacto. Como vocês podem ver, nós estamos aqui, ó, e na minha frente aqui já é, hipoteticamente, o local que tem as nascentes. As nascentes, elas cortam o mapa, todo o mapa da esquerda à direita, porém elas não são muito grandes, tá? E também... eu tenho que achar um local que seja um pouco seguro, né? Entre algumas aspas. Vocês vão ver alguns cortes aí, porque a Google Play Games está bugada, está tentando conectar. Então eu vou cortar para vocês essas partes aí, tá? Mas eu espero conseguir resolver isso no futuro. Os primeiros 10 níveis aqui não vai ser difícil de upar. E eu quero priorizar um pouco de estamina e speed. Por quê? Não faz sentido eu upar muito peso por agora, nem vida, porque eu não vou conseguir sobreviver de maneira alguma, tá? Nem se preocupem com isso, porque eu não vou conseguir sobreviver. Falta aqui sílex e palha para fazer também, e a lança. A lança mesmo só é para matar criaturas pequenas, que provavelmente deve ter por aqui, porque para me defender realmente não vai funcionar, principalmente uma lança de madeira. Ah, dropa areia também, ó. A pedra dropa areia. Eu não vou nem fazer uma tocha, porque o único momento que nós vamos precisar de calor realmente será na noite. No deserto, os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Então, provavelmente à noite, uma tocha não seja suficiente para conseguir me proteger. Então, à noite eu vou ter que realmente aí fazer uma fogueira. Eu não vou nem aprender aqui essas coisas por agora. Depois eu vou pensar um pouco melhor sobre o que eu vou aprender. Por enquanto eu vou tentar desbravar aqui o mapa, descobrir um pouco mais onde ficam os materiais, onde vai ser a nossa base, né, a nossa futura base, ou então um acampamento provisório. Olha só, por aqui até agora não escutei nada que realmente me preocupasse. Eu sei que tem Terrorbante, sei que tem Raptor, mas aqui, como é a zona segura, eu não sei se vai ter. Olha só, nós temos aqui na zona segura 1, se eu não me engano. Essa aqui é a zona segura 1. A 2 fica na esquerda, em cima. E a 4 e a 3 fica aqui na parte de baixo. Todas elas, as zonas seguras, você nasce em volta do rio. Pelo visto do rio não, das nascentes, né? Porque aqui nós não temos rio.
Se eu não me engano, tem um oásis no obelisco verde, se eu não me engano é. Como vocês podem ver no canto superior direito, nós temos os debuffs, tá? Enquanto tiver apenas o símbolozinho do calor, tá tranquilo. Mas quando começar ali a chama de verdade, aí já era. Olha, uma gerboa. Qual o nível? Nível 1. Vai ser o mascote já, ó. Vai ser o mascote nível 1. Cai fácil, fácil. Uns 4 murros aqui. Opa, agacha. Calma, agacha. Inclusive, ela está com essa cor aqui porque nós estamos no evento de Natal. Então as criaturas elas têm uma cor diferente. Como vocês podem ver, tem até a gacha aí. E provavelmente à noite o Papai Noel apareça. Vou colocar Major Berry aqui nela. Tem um pouquinho de fruta narcótica também, mas como é nível 1, provavelmente vai domesticar bem rapidinho. Vamos esperar domesticar aqui, ó. Bem rapidinho, ó. Tá comendo já. Mais uma gerboa aqui vai virar já couro pra não fazer a cama. Eu só posso realmente começar... Peguei sem querer. Eu só posso realmente começar a guardar recursos quando eu já tiver uma cama. Assim eu tenho 100% de certeza que eu vou nascer no mesmo local que eu estava quando eu morrer. Olha só, pelo visto domesticou aqui já a gerboa. Já vou aprender que já é o saco de dormir. A parte infeliz é que o saco de dormir só funciona uma única vez. A gerboa provavelmente vai morrer juntamente comigo, mas vamos dar uma exploradinha por aí. Vamos ver aqui as opções de assobio. Opa, novamente a conexão. Provavelmente a gerboa vai morrer juntamente comigo, tá? Então ela vai ser um pet temporário. Achei a cor bem interessante. Como eu disse, essas cores só vêm no Natal. Tem alguns eventos aí, como Dia dos Namorados, tudo mais, que as cores dos dinos mudam. E como nós estamos na época do Natal, as cores vão ser realmente cores bem diferentes. Vocês vão ver algumas criaturas aí com cores bem vibrantes, como amarelo, verde, vermelho. Vocês vão ver frequentemente. Olha só a gerboa aqui, ó. Amarela é do Brasil. Enfim, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma breve explorada com o máximo de cautela possível. Pelo visto, apenas pressionando aqui já funciona. Eu vou tentar dar uma explorada com o máximo de cautela possível e caso eu encontre alguma coisa interessante, eu volto com vocês, porque vai ser complicado. Tem que ser assim, ó. Sempre aproveitando das criaturas indefesas, matando o gerboa, matando aqui o listrossauro, são criaturas muito, muito fracas. Eu acabei de ver também um Ashoptex, mas esse aí é bem difícil de pegar, tá? Ele é bem difícil de pegar porque ele é mais rápido que eu atualmente. Então, eu não vou nem tentar. Apesar que as criaturas pequenas sempre dropam um pouco couro, mas eu acho que eu tenho uma boa quantia já pra fazer com o saco de dormir. Aqui eu acho que é a nascente, ó. Como eu disse pra vocês, bem na frente do seu spawn, é bem aqui mesmo. Tem nascente pra esquerda e nascente pra direita. Vamos tentar encontrar um lugar aqui já um pouco mais seguro, porque assim eu me sinto um pouco mais tranquilo em farmar e agrupar, né, recursos. Talvez a gerboa até sobreviva, uma guerreira aqui do tempo árido. Esse osso, eu vou testar depois ser farmável, mas eu acho que não é. Eu sei que tem alguns ossos que são farmáveis, tá? Eu sei que tem alguns ossos que são farmáveis. Eu vou só garantir que eu vou nascer aqui perto. Só vou garantir, mas depois eu vou colocar uma cama de verdade, porque saco de dormir, como eu disse pra vocês, é pra utilizar apenas uma vez por aí, tá? Não dá pra fazer muito mais que isso, não. No mapinha já tá mostrando que nós já estamos perto da nascente, só que eu não consigo ver visualmente. Tá vendo? O Moeratops vermelho com verde. Eu acho que esse é o nome dele, Moeratops, algum do tipo, ó. Mais Nitrossauro. Esse besourinho aqui eu sempre me confundo. Será que esse é o da água ou será que esse é o petróleo? Eu sei que eles têm uma distinçãozinha. Acho que isso é a cor do bumbum mesmo, do popô. Fora isso, não vai ter muita coisa não. Aquele símbolo é a tempestade de areia, no canto superior direito, aquele símbolozinho lá vermelho, uma bolinha branca, eu não sei que símbolo é aquele. Estou com sede e cansado e a nascente é bem aqui mesmo. Tem um Terror Bird ali, não tem como fugir, então é isso. Adeus, mundo cruel. E acabamos de voltar aqui para a Estaca Zero. Como vocês podem imaginar, fui eu e a gerboa lanchados ali agora há pouco, então não tinha muito o que fazer. A gerboa, pelo visto, não é difícil de encontrar e todas elas vão ser nível 1. Eu quero upar mais um pouco, tô nível 5 ainda, é muito pouco ainda. Como eu disse, eu quero upar mais ou menos até o nível 10, porque assim eu consigo upar um stamina e um melee. Um melee não, um speed adequado. Basicamente, eu não consigo fugir de nada. Não consigo fugir de Terror Bird, não consigo fugir... Acho que só tem Terror Bird por aqui, não, deve ter Raptor também. Eu não consigo fugir de Raptor, até agora eu só vi esses perigos. Deve ter mais alguma coisa perigosa por aqui, mas hipoteticamente aqui era pra ser uma área segura. Como eu sei que eu vou morrer... Olha, Raptor ali, não, é canguru.
Como eu sei que eu vou morrer mesmo, eu vou procurar uma notinha de exploração, como eu disse pra vocês. Porque eu tenho certeza, assim que eu pegar a notinha, eu consigo upar mais uns 3 níveis, talvez, e alcançar o que eu preciso alcançar. Aquele símbolo que apareceu, eu realmente não sei o que é. Aquele símbolo que apareceu anteriormente. Uma bola branca ali nos debuffs, né? Aqui só tem essas coisas aqui. Essa flor vermelha dá uma coisa diferente? Não dá. E essa branca? Acho que eu não tô coletando a branca, né? Acho que não. Ah, seda. Seda. A seda é pra fazer só a roupa, né? Se eu não me engano, é apenas isso que utiliza a seda. Pra fazer a roupa e, se eu não me engano, uma barraca? Talvez sim. Aqui tem muita seda, ó. Olha, eu tô achando muito estranho porque nós temos aqui poucas criaturas spawnadas. Provavelmente, como eu criei o mapa agora, as criaturas ainda estão nascendo. Isso que me deixa um pouco preocupado. Não faz sentido eu mapear os locais aqui achando que eles serão assim, porque no futuro, quando as criaturas realmente spawnarem, ele vai mudar. Por exemplo, ali na frente, vocês viram que tinha unicamente um Terror Bud, mas fora isso, a zona parece a zona segura. Mas isso não me garante que as criaturas irão realmente spawnar em grande quantidade, e isso me preocupa. Então, o que eu acho melhor fazer? Eu acho melhor continuar farmando aqui e morrendo frequentemente, tentando fazer com que as criaturas spawnem, ali é um raptor, e observando o local. Caso eu encontre aqui alguma notinha que eu vou buscar aqui, inclusive eu nem sei como é que são as notinhas daqui, provavelmente eu já até passei por uma e acabei não vendo. Mas as notinhas mais fáceis de encontrar são sempre as notinhas que nós temos em ruínas. Meu loot tá ali, ó, mas não tem muita coisa não, então não faz nem sentido eu ir lá. Acabei de encontrar aqui um pouco de metal e nós temos o fim das nascentes aqui na parte esquerda. Como eu disse pra vocês, eu iria explorar aqui uma boa parte e realmente aqui é o fim, ó. Pra quem não percebeu, eu vou tentar subir aqui mais um pouquinho. Pra quem não percebeu, ali, na verdade, é aquela parte do deserto, das dunas, tá? Então não vai ter nascente mais após aquelas pedras ali, se eu não me engano. Aqui também parece um local bem seguro, estou pensando em morar aqui, inclusive. Vou dar uma olhadinha aqui a mais. Mas as nascentes aqui são todas um pouco complicadas, porque são tipo rampas, então as criaturas conseguem ir até mim. Tá vendo? É tudo um pouco rampado. Ali é o final, ali é as dunas, mas eu vou continuar aqui. Finalmente alcancei o nível 6. Demorou, hein? Farmando apenas frutinhas aqui não dá muito certo, não. Acho que eu vou ter que realmente quebrar algumas pedras e quebrar algumas árvores também. Até o cacto dá pouquíssimo XP. O cacto e as plantinhas dá pouquíssimo XP. Eu vou ter que realmente aí quebrar árvores e pedras. Eu vou fazer um baú, porque quando eu encontrar um local que eu queira morar, eu faço o baú, guardo o loot e vou atrás do couro para fazer aí a cama. Eu estou bem longe, na verdade já me perdi algumas vezes. Olha, aqui nós temos uma ruína. Agora, se tem nota de exploração ou não, eu vou descobrir agora. Aqui nós temos uma montanha. Parece que vai ter muito metal por aí, mas eu não tenho como subir aí ainda. Pelo visto é bem íngreme, então vai ter que ser com a criatura aérea. E aqui realmente tem uma notinha, ó. Notinha padrão aqui, como vocês podem ver. Vai ficar tocando aí de fundo o som da nota. Talvez eu desative isso depois, porque isso realmente me incomoda um pouquinho. Mas essas loucuras que eu estou fazendo aqui de explorar, eu descobri muita coisa interessante. Uma delas foi que os airdrops sempre caem no mesmo lugar. Obviamente não vai ser sempre, porque tem a porcentagem, mas eles sempre caem no mesmo lugar. Então isso quer dizer que os airdrops têm checkpoints já pré-definidos. Isso é bem interessante porque basta... vou testar agora se eu estou bom ou não para fugir. Estou me adaptando aqui ainda aos analógicos, vamos descobrir agora. Também estou achando a acessibilidade um pouco baixa, está chegando perto. Acabei de ver um nomezinho amarelo ali. Calmou, tá chegando perto. Não dá pra fugir não, já era. Vou dar o drible aqui, mas não vai dar certo não. Nossa, caramba, vocês estão teleguiados, velho. Acabei de nascer aqui em um dos pontos supostamente safes, entre aspas. Por que eu estou fazendo isso? Aqui, inclusive, não é muito safe não, hein? Ali é um tigre, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando liberar o mapa. Liberando o mapa, fica muito mais fácil de eu conseguir identificar onde eu estou. É por isso que eu estou nascendo nos 4 pontos easy e morrendo frequentemente contra a minha vontade para liberar o mapa. O XP, como eu disse para vocês, está bem pouco, mas não tem muito o que eu fazer atualmente. Enquanto eu não encontrar um local que realmente eu possa chamar de abrigo ou de lar, não vai dar certo. Eu estou aproveitando para me descobrir também como funcionam os spawners, onde tem as criaturas, raptor, tigre, tem até lobo por aqui que eu vi. Então eu estou aproveitando esse momento, nessa deixa, para me descobrir os spawners. Os recursos até agora que eu vi
são todos recursos iguais, básicos. Não vi nenhum recurso interessante como metal. Metal eu vi, mas está muito longe. Inclusive lá spawna Raptor. Então eu não achei cristal, não achei obsidiana e tudo mais. Provavelmente esses recursos só estejam nas montanhas aqui, que tem uma cor um pouco preta, né? Um pouco cinzentada. Nossa, tem muito peixe aqui, era pra colocar armadilha de pesca aqui, mas... não vai dar não. E agora, eu vou tentar, acho que eu apliquei até o ponto errado ali, bicho. De novo, eu apliquei o ponto errado, não é possível. Tentar aqui aprender algumas coisas que realmente sejam úteis, como boleadeira. A flecha e o arco eu acho que eu vou aprender, mas eu não posso ficar fazendo porque vão ser pesados, que é o ponto negativo. Nós temos aqui o que? A cabana, para proteger um pouquinho também do calor, mas eu acho que eu não consigo fazer por agora porque vai muito couro. E entre a cama e a cabana, é melhor fazer a cama. A luneta, que eu nem achei cristal ainda, e depois eu vou aprender ali a cama. Eu upei bastante, eu acho que agora sim eu consigo procurar um local. Eu já dei uma explorada boa, a única parte que eu não fui foi para a parte da direita. Então a parte da direita eu não fui ainda, que no caso é a minha esquerda quando eu nasço. Provavelmente é isso. Aquilo ali verde é o quê? Ah, tá. Tatu. Eu até quero morrer aqui mesmo, pra mim tentar explorar aquela parte da direita. Por quê? Na parte da esquerda não tem local pra fazer base. Mesmo que tenha água, é impossível. Não tem nenhum local suspenso, todas as partes que liga até a nascente são rampadas, então proteção zero. Vamos procurar alguma criatura aqui pra morrermos e conseguir voltar pra base. Aqui um tigrinho, ó. Hoje é seu dia de sorte. Pediu, chegou. iFood. Aqui, pelo visto, tem mais uma nota. E olha só que coisa incrível. Uma notinha do Anubis, cara. Meu Deus, que coisa magnífica. É uma tábua, como vocês podem ver aqui, né? De argila ou de pedra. Magnífico, magnífico. Não tem o que fazer. Upei aqui mais alguns níveis. E dessa vez eu não vou morrer, porque como eu tô com buff de XP, e aqui é um local seguro, eu vou apenas upar. Eu não tenho GPS ainda, então não tem como mostrar pra vocês qual é aqui essa localização. Até no mapinha, é horrível de ler o mapinha. E eu acho que agora eu posso finalmente buscar um lugar realmente pra morar. Tudo que eu precisava aqui eu aprendi, ó. Uma fundação, cama. Acho que por agora é isso. Esse aqui é o local que eu decidi fazer a base. Eu vou mostrar pra vocês o porquê é esse local. Mas aqui nós temos muito escorpião, Daidon, Terrorbird, mas nós também temos Moelatopus. Eu não conheço muito esse bicho, mas eu tenho certeza que se eu utilizar um método carniceiro, sempre dá certo. Qual é esse método? Se aproveitar dos grandes. Como eu não sou forte atualmente para me defender sozinho, eu corro pra mamãe. Olha só. O escorpião vai bater nele, eles vão brigar e certamente vai sobrar algum resto pra mim. O Moelatopus, ele é herbívoro. Ele corre. Ele é herbívoro, então ele não vai comer o escorpião. Já o escorpião, ele provavelmente vai ficar com pouca vida. Eu estou achando que essa tática aqui deu um pouco errado. Ela dá certo pra você fugir, mas pra matar criaturas, pelo visto, não. Já que o bicho, ele foge. Já que é assim, eu vou aproveitar que tu tá fugindo e vou matar esse escorpião. Vai ser o escorpião batendo em você e eu batendo no escorpião. Estou com a notinha aqui ainda, então vai dar muito XP. Tá difícil acertar o botão, né? Nossa, roxão, escorpião lindo, hein? Agora todo mundo corre, né? Provavelmente o escorpião consiga me deitar com uma picada ou duas. Depende do nível dele também. Tem isso. O local que eu quero fazer a base é exatamente esse local aqui. É um local que é alto, apesar de ser perigoso. É um local alto, tem uma nascente gigantesca aqui embaixo e é hipoteticamente seguro. Por quê? Nós estamos exatamente no meio do mapa, no meio das nascentes. Então essa aqui é a nascente central. Essa aqui realmente é para ser a mais tranquila, já que na minha esquerda tem as dunas, quer dizer, na minha direita tem as dunas e na minha esquerda tem um obelisco azul. Então realmente aqui é o local mais seguro. Uma nascente bem profunda. Aqui é um local que não é difícil de proteção. Ó, tem ecos aqui. Aqui é um local que não é difícil de proteção, então no futuro eu vou proteger esse local. E vou começar já fazendo aqui apenas um baú. Eu não tenho material para fazer uma cama e nenhuma fundação a mais de madeira, porque eu tô bem precário. Eu não posso farmar muito também, né, porque tá com um pouco peso. Isso aí só no futuro ou quando eu domesticar alguma criatura. E o que se procede? Como eu acabei de dizer para vocês... Como eu acabei de dizer para vocês, ali na frente tem Terrorbird, Escorpião e Daidon. Na minha esquerda tem Terrorbird. Aquele Terrorbird vermelho que eu morri agora há pouco, ele tá bem aqui na esquerda. Não bem aqui, tá um pouco longe, mas tá na esquerda. Já na direita, nós temos algumas criaturas também em grande quantidade e agressivas. Mas qual é o propósito?
Tendo criaturas aqui agressivas, eu não vou matar elas, obviamente, porque eu não vou conseguir. Mas elas vão ocupar o spawn. Quer dizer que as criaturas não vão spawnar mais aqui. Isso é excelentíssimo, tá? Então, eu não vou eliminar os vizinhos, não. Vou usar os vizinhos como guardas, por enquanto. Espero que não dê ruim. Vou fazer aqui apenas um baúzinho e começar a guardar. Eu tenho que achar a Gerboa e o Listrossauro e também a Shroptex, para eu conseguir um pouco de couro. Porque aí são as únicas criaturas que eu realmente consigo caçar. Ah, também tenho Pegomastax, pois é. Cara, eu tive uma ideia, eu vou atrair esse bicho aqui pra água. Mesmo que eu sei que o escorpião é bem rápido na água, provavelmente ele não esteja com muita vida. A mira do Ark está bugada e não está aparecendo, tá? O Ark lançou recentemente, então tá bugado algumas configurações. Mas eu não preciso da mira, já sei mais ou menos onde é a mira, tá? Então, pra quem não precisa de mira, vai na sorte mesmo. Na fé, na sorte. Só mirar aqui mais ou menos na pontinha do arco, ó, que acerta, na pontinha da haste do arco. Acho que vou ter que utilizar a lança aqui, porque pra atirar com a flecha não vai dar certo, não. Não dá pra ver o nível dele. Nível quanto? 20? É, nível 20. Pronto, consegui já um pouquinho de carne pra me fazer depois uma fogueira. Eu sabia que os insetos não dropariam aqui o couro, porque eles só dropam quitina. Quitina ou queratina, sempre me confundo nos nomes. E eu vou fazer aqui uma caixa para mim começar a manter o abrigo. Vou colocar a caixa bem aqui, ó. Só por enquanto mesmo. E vou em busca do que eu realmente preciso, que é um pouco de couro. Provavelmente eu vou morrer? Provavelmente. Então é por isso que eu vou guardar aqui apenas as coisas realmente importantes. O resto acho que eu vou dropar no chão para evitar o peso. A caixa tem apenas 15 compartimentos e agora que os itens se estacam apenas em 100, 200 ou 300, é um pouco complicado. A madeira e a pedra estacam em 100, se eu não me engano, a palha se estaca em 200 e a fibra em 300, algo do tipo. Isso vai fazer com que cada base tenha muitos cofres ou muitos armários, o que vai ser complicado guardar recurso. Até a bancada, a capacidade é a mesma, então não cabe muito recurso. O Terrorbird já havia, você quer um dragão espinhoso. É nível muito alto. O Terrorbird ele já morreu, tá? Infelizmente, ou felizmente, olha só aqui, a Shroptex. É o arqueiro sem visão aqui, não tem jeito. Morreu, morreu. Cara, esse Ancilo é muito forte, né? E nós temos 2 Ancilos ali. E lá vamos nós, novamente, utilizar a estratégia do carniceiro. Correr pra mamãe. Quando você não tem tanta força assim, apenas continue cultivando. Sempre busque alguém para te proteger. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui um Terrorbird, porque ele vai se dar mal. Porque é impossível um Terrorbird conseguir matar 2 Ancilos nível alto. Depende do nível do Terrorbird também, né? Olha só. Eu já morri muitas e muitas vezes. Estou tentando caçar aqui o Moratops, porque ele já está ferido. E o que acontece? Eu morri muitas e muitas vezes tentando limpar a área da minha base. E deu super certo. Foi trabalhoso, mas deu super certo. O que eu fiz basicamente foi nascer, atrair as criaturas e correr para a maior distância possível e morrer lá na frente. Então eu limpei o lado esquerdo e o lado direito da minha base. Está totalmente tranquilo, inclusive. É bem aqui que eu estou. Ó. Aquele Moratops foi o Moratops que estava morrendo pro escorpião. Ah, o de água tem a bundinha azul e o de óleo tem a bundinha vermelha. Agora eu entendi. Provavelmente é o mesmo inseto, só muda o que ele tá levando. Provavelmente sim. E agora chegou o momento. Vamos começar a craftar aqui. Tá um pouco complicado, porque tá muito difícil de pegar o que falta, realmente, os materiais. Para fazer a cama já dá, mas falta um pouquinho de material ainda, provavelmente. A tenda falta seda e outras coisinhas e couro também. Falta um pouquinho de palha, tem que fazer também uma fundação. Então eu vou farmar aqui rapidão e já volto. Acho que tá um pouco seguro aqui agora, tá tranquilo. Olha, não me perguntem o motivo. Só sei que tá aqui. Do nada, apareceu um Wyvern, aparentemente é um Wyvern de Poison, e a Ravina nem aqui perto é. O que aconteceu? Como eu disse, não me pergunte. Eu vou apenas correr, porque se esse bicho for pro local que eu quero fazer a base, já era. Agora, aparentemente, deu certo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui a base tranquila. Eu fui invadido, simplesmente invadido, por um tigre 125. Mas isso aqui é karma, provavelmente é karma, tá? Por que eu falo que é karma? Aqueles 2 Ancilos nível alto, eu acabei atraindo o tigre para eles. E, pasmo, sim, o tigre ganhou dos 2 Ancilos e ainda estava com metade da vida. Mesmo eu atraindo ele para a água e batendo com a lança de madeira, ele é mais rápido nadando e, obviamente, ele conseguiu me alcançar. Ele está aqui ainda, vou tentar matar ele para ganhar um pouquinho de... Poxa, ele recuperou a vida. Vou ganhar um pouquinho de XP, mas não vai dar não, hein? Ah, mas não vai dar mesmo. Eu vou atrair ele para longe, igual eu fiz da outra vez.
Olha meu Luthor, tá ali, ó. Tentei chegar na base com material pra fazer a cama, nem deu certo. Vou correr, já era. A boleadeira dura pouco tempo e esse tiro aqui vai ser rápido. Eu acho que agora eu tô seguro. Vamos tentar fazer aqui a minha base, porque não dá, tá? Vamos rapidamente craftar fundação, cama e baú. Vou fazer isso aqui rapidão e já começar a colocar. O que eu acabei descobrindo? Aqui, essa pedra, eu consigo pular ela. Então eu posso pular a pedra. Essa pedra, inclusive, é farmável. Eu não vou farmar ela. A cama tá feita. Eu vou pular essa pedra, fazer minha base do outro lado, deixar a pedra como proteção natural. Então eu vou fazer isso rapidão e vamos ver como vai ficar. A base está praticamente finalizada. Eu vou apenas aprender aqui mais algumas coisinhas, porque eu ganhei mais XP nesse meio período de tempo que eu morria incessantemente tentando proteger a minha base. Vou aprender aqui o básico que eu preciso realmente aprender, que é baú, algumas estruturas. Não estrutura de base, tá? Porque eu não vou fazer, mas apenas estruturas que eu preciso realmente. As celas eu não vou aprender por agora, porque eu não sei como domesticar ainda, mas eu vou ter que dar uma olhadinha depois. Eu não tenho BP ainda, então eu não vou aprender ali a livraria. Cadê a forja? Aqui a forja, a ferramenta de metal. O pior é que o metal que eu vi está muito longe, cara. Não dá pra mim ir lá e voltar pesado, vivo, né? Tem que fazer aqui uma parte de pedra pra fazer armadilha no futuro. Não é pra mim fazer minha base não, tá? É pra fazer armadilhas no futuro, porque a base certamente vai ser de adobe. Porque aqui, né, nós temos a temperatura muito alta e outras estruturas aquecem bastante. Mas, acho que finalmente, se passaram muitos dias apenas eu tentando chegar na base, protegendo ela, e até mesmo eu me perdi muitas e muitas vezes, mas eu acho que agora eu comecei a me acostumar um pouco com o mapa. Uma aventura que será simplesmente incrível e acalorada. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.